Antes de continuar falando sobre outros problemas, outros exercícios, vamos aprender mais uma força? Né? Nós já sabemos três dentro do curso de mecânica: a força peso, a força normal e a força tração. Agora vamos observar essa daqui, ó, a força elástica. Tá? O que a gente chama de força elástica? Força elástica é a força que surge um elástico ou uma mola quando ela está tensionada. Então a situação é mais ou menos a seguinte. Ó. Aqui eu tenho um suporte, eu prendi aqui uma mola ou um elástico, e esse elástico está livre, leve, solto aí. Ó. Nessa condição, a gente chama o comprimento daqui até aqui, ó, desse elástico, essa distância daqui até aqui, de comprimento natural, L0. O que seria o comprimento natural? O comprimento natural seria o comprimento da mola ou elástico quando ele não está sendo solicitado por nenhuma força. É o comprimento que ele apresenta sem sofrer ação de nenhuma força. Aí, você vem aqui, nesse elástico, e faz o seguinte. Aqui está o suporte. Você vem aqui e aplica uma força aqui. Vamos dizer que eu esteja puxando essa mola. Então, eu estou aplicando uma força na extremidade dela, e essa força é desse jeito aqui, ó, apontada para a direita. Tudo bem? Tá, aqui tem uma força. É por isso que o elástico, aumentou o seu comprimento. Nessa situação, a gente chama o comprimento, ó, daqui até aqui de L. L seria o comprimento final, o comprimento da mola quando ela está deformada. Tudo bem? Assim. Essa diferença aqui, ó, que a mola apresenta, entre o estado que ela está não deformada e agora como ela está deformada, essa diferença aqui, ó, daqui até aqui, nós chamamos de deformação. X. Então, o que vem a ser o X? O X, nesse caso, vem a ser a diferença entre o comprimento final da mola e o seu comprimento inicial. Então, isso daqui é chamado de deformação. A deformação, como você pode observar, ela pode ser medida em metro, em centímetro, em milímetro. No Sistema Internacional de Unidades, ela vai ser medida em metro. Essa força que você faz para deformar a mola e o elástico, ela é, numa boa parte das vezes, proporcional a essa deformação. Como é que a gente diz isso? Proporcional à deformação. A gente diz assim, ó. Desse jeito aqui, ó. Aqui está a força, e aqui está a deformação. Proporcional e linear, em muitas das vezes. Desse jeitão aqui, ó. Ela cresce, à medida que a mola vai se deformando. Toda mola que tem esse comportamento aqui, nós podemos relacionar a força que você está fazendo com a deformação sofrida por uma expressão matemática. Assim, ó. F igual a Kx. Essa constante de proporcionalidade aqui, ó, essa constante que entra nessa fórmula, ela é chamada de constante
elástica. E a constante elástica, se você fizer uma análise dimensional, né, no Sistema Internacional de Unidades, no SI, né, a constante elástica ela vai ser medida, um físico quando está escrevendo uma grandeza em tricolchetes, ele está fazendo análise dimensional, no SI, Newton por metro. O que vem a ser essa constante de elasticidade ou constante elástica? Nada mais é do que a tradução, né, da quantidade de força que você tem que fazer para aquela mola, né, ser deformada a uma unidade de medida, né? Essa constante elástica ela depende de características da própria mola. Depende do material que ela é feita, depende da geometria da mola, quer dizer, se é uma mola helicoidal, se é uma mola plana, né? E ela traduz isso, né? Quanta força eu tenho que fazer para deformar a mola em uma unidade de medida. Característica, portanto, da mola. Essa lei aqui, né, essa expressão aqui, ela é conhecida como o nome de Lei de Hooke, né? E ninguém ousa entrar numa prova que cai física sem conhecer a relação de Hooke para as molas. Vamos entender um pouquinho mais essa questão aqui, ó, da força que você está fazendo para deformar a mola e a própria força elástica. Porque essa força F que a gente acabou de falar aqui é a força com que eu estou puxando a mola. Nesse deslocamento da mola, a gente fez o seguinte, né? Contar detalhes para vocês. A gente fez o seguinte, a gente deformou a mola, né? Sempre mantendo a velocidade constante, tá? Então, nessa situação, inclusive nessa posição onde eu estou segurando a mola, né, e ela está parada aqui, ó, o que acontece? Né? Se eu puxo a mola puxa a minha mão. Né? Então, esse pontinho aqui, ó, que nós estamos analisando, ele está submetido à ação de duas forças, a força da minha mão e a força elástica. Mas como, né, o deslocamento foi desse jeito, com a velocidade constante, e aqui inclusive, né, o nosso pontinho depois da mola deformada está parada, qual é a conclusão que a gente pode ter aqui, ó, né, sobre essas duas forças? Se a mola aqui está parada, a força resultante, né, ela é zero, correto? Nessa situação, se a força resultante é zero, a consequência é que a força elástica é a própria força que eu fiz. Então, se você quer saber, esse gráfico que nós montamos aqui, que mostrava o valor da força F que você fazia para deformar a mola, também pode representar o valor da força elástica. Assim como essa expressão que a gente acabou de escrever aqui, ó, é a expressão para cálculo da força elástica. Tá claro isso que a gente acabou de falar no finalzinho aí? Né? Acho que tá, né? A força F que você puxou é igual à força elástica que a mola fez. Então é esse o principal assunto dessa teoria de hoje. Tem uma questão sobre molas que ela é bem pouco cobrada no vestibular, mas faz parte da nossa lição e eu não gostaria de deixar de fora, né? Embora a incidência no vestibular seja pequena, né, deixar de fora significa não comentar um dos aspectos que é importante dessa teoria, né, e eu não gostaria de deixar você sem esse conteúdo. Acontece que a gente pode fazer associação de molas. O que é associação? Associação de molas. Em tese, né, para que serviria isso? Né?
Às vezes você precisa de uma mola que tem uma constante elástica muito específica e você não encontra essa mola no mercado, né? Então você pode ligar molas conhecidas e obter uma constante elástica diferente. Hoje em dia isso é pouco utilizado porque se você precisasse mesmo dessa mola tão diferente, você iria num fabricante de molas e pediria a construção da mola do jeito que você precisa. É mais fácil fazer isso. Mas em muitas situações, a associação de molas pode ser a solução. Eu me lembro quando eu era pequeno, né, que eu tinha uma tia que fazia bastante exercício físico com molas, né, e ela associava molas, ela ligava molas umas às outras. Eu também me lembro de uma vez estar na aula de, de educação física, né, fazendo uma coisa que hoje o pessoal chama de, como se chama aquela aula, Pilates, né? Pilates. E nas aulas de Pilates, nas aulas de educação física, a gente tinha lá vários dispositivos em que o professor associava molas diferentes, né, para obter uma determinada resistência ao movimento. Então, né, fora esses exemplos que eu estou dando, fica um pouco complicado falar desse assunto com aplicação prática. Mas, ó, quem já foi numa academia e viu aqueles equipamentos de Pilates já viu essa. Parece uma mesa, né? E lá tem várias molas diferentes para fazer a associação de molas. Então vou falar do primeiro tipo de associação de molas, que é uma associação em série, tá? Então a associação em série. Eu digo que eu associei em série duas molas quando eu faço isso daqui, ó. Né? Aqui está um suporte, eu coloco uma mola 1 aqui, assim, ó. Essa mola 1, ela tem uma constante elástica K1, né? E ela está ligada a essa outra mola aqui, ó, de constante elástica diferente, tá? De constante elástica K2. E aí venho aqui, né, como eu fiz da outra vez, e puxo. Puxo com uma determinada força. Como é que o sistema vai reagir a esse puxar, né? Vamos pensar nos pares ação e reação aí para a gente descrever? Olha só. Quando eu puxo aqui, essa primeira mola vai puxar a minha mão de volta. Certo? Digamos que eu esteja mantendo esse ponto em equilíbrio, ou seja, ele esteja parado. Então aqui nós vamos ter uma força elástica dessa mola 2 aqui, ó, né? Então a força aqui, ó, para a direita, né, correspondeu a uma força para a esquerda. O raciocínio é bem fácil, né? Quando eu puxo a mola puxa a minha mão. Se eu estou mantendo em equilíbrio isso daqui, está na cara que essas duas forças são iguais, né? Então eu vou poder dizer assim, ó, a F é igual a F2 em módulo, certo? Sentido diferente. Aí o que vai acontecer? Essa mola está esticada, ela vai acabar puxando essa mola para cá, ó, né? Com uma força F1. Ao mesmo tempo, né? Deixa eu apagar aqui. Ó. Ao mesmo tempo, né, que essa mola F2, ela está sendo puxada por essa mola aqui, né? Dessa forma aqui, ó. E como o sistema, né, está em equilíbrio também, então aqui, ó, eu estou marcando a força F1 que a mola está fazendo, acho que era melhor desenhar aqui embaixo, ó. Né? E aqui eu tenho a mola, né, F2 fazendo uma força F2. Como isso daqui também está em equilíbrio, é comum você considerar que, né, já que está em repouso, princípio da inércia, F1 igual a F2.
E finalmente, se você até quisesse, né, você poderia pensar assim, ó, essa mola aqui, a cor é rosa, ela está puxando a parede para cá com uma força que é F1. Tudo bem? E a parede, por sua vez, está puxando de volta, mas eu não estou interessado na parede. Eu estou principalmente interessado, ó, nessa situação aqui, né? E nessa situação aqui. Então, as forças que vão surgir nessa associação em série, elas são todas iguais. Tá claro? Bom, eu posso pensar em substituir esse sistema aí, que tem duas molas, por uma única mola. Qual seria a constante elástica dessa única mola, de forma que, né, essa mola sofresse a mesma deformação que as duas outras estavam sofrendo? Vou chamar isso daqui, ó. Qual seria o K equivalente a duas molas juntas? Lembrando que, né, o que significa ser equivalente? Ser equivalente significa ser puxado com a mesma força que antes e sofrer a mesma deformação. Vou chamar aqui a deformação de x. Vamos pensar? Vamos pensar um pouco? Ó, esse x que está ali é a deformação que essa mola equivalente sofreria, né? Esse x é a deformação que essa mola equivalente sofreria. E para ser equivalente, ele teria que ser, né, igual a tudo que essa mola aqui deformou, mais tudo que essa mola aqui deformou. Certo ou não? Se equivaler é isso, né, que eu estou definindo agora, o x deveria ser igual, né, ao x1 mais o x2. Tudo bem? Então, né, eu poderia escrever aqui desse lado o seguinte: a força que está puxando, F, não é Kx. Poderia escrever para essa mola que a força 1 seria K1 x1. E poderia ainda escrever para outra mola que a força 2 é K2 x2. Certo? Como o x tem essa relação, isolando o x em cada uma das equações, eu ficaria assim, ó, né? O x é a F sobre K, o x1 seria a F1 sobre K1 e o x2 seria a F2 por K2. Então, pegando essa equação que está aqui, ó, qual seria a conclusão final? Bom, o F sobre o K equivalente, né? Essa equação que está aqui, ela fala do K equivalente. Seria igual ao F1 sobre o K1 mais o F2 sobre o K2. Mas acontece que, né, as forças, a gente já tinha dito, elas são todas iguais. Se elas são todas iguais, eu posso mandar embora esse F, com esse F, com esse F. Né? Já que as forças são todas iguais. Então, a conclusão final seria que, numa associação em série, 1 sobre K equivalente é igual a 1 sobre K1 mais 1 sobre K2. Tudo bem? Tudo jóia? Tá lembrando de alguma coisa que você já estudou aqui com a gente na física? Parece aquela matéria que você estudar de resistores, né? Tem tudo a ver.
né? Matematicamente tudo a ver. Só lembra de uma coisa, né? Essa expressão que está aqui, ó, ela não lembra resistores em série, não. Ela lembra resistores em paralelo. Então, a gente costuma comparar assim, ó. Numa associação de molas em série, o comportamento é igual àquele de numa associação de resistores em paralelo. Tá claro? Vamos continuar ainda mais um pouco, ó. O que seria a associação em paralelo? Associação em paralelo de molas. Vou montar o esquema aqui para você, ó. Eu tenho um suporte aqui, ó. E aqui eu vou fixar as duas molas. Vou fixar a mola cor-de-rosa. Que tem uma constante elástica K1. Com a nossa mola azul. Que tem uma constante elástica K2. E aqui eu vou limitar o problema colocando o seguinte aqui, ó. Aqui eu vou limitar o meu problema colocando uma haste aqui, ó, presa às duas molas. E vou puxar essa haste com uma força F aqui, ó. Mantendo essa haste sempre na vertical, tá bom? Para facilitar as nossas deduções. O que é que significa manter a haste sempre na vertical e puxar? Né? Significa que essa mola aqui de cima, ela vai sofrer uma certa deformação. E essa mola aqui de baixo vai sofrer a mesma deformação. Se essa haste ficar na vertical, né, a deformação total e as deformações de cada mola, x1 e x2, elas são iguais. Tudo bem? Estou limitando o problema para fazer a demonstração. Agora veja, nós poderíamos também aqui pensar em uma mola, né, que substituísse as duas molas juntas, né, e essa mola seria chamada de mola equivalente. Por que equivalente? Porque quando ela estivesse submetida à ação da mesma força anterior, que aqui no caso eu estou chamando de F, né? Submetida à ação da mesma força F, ela sofreria a mesma deformação que antes, a mesma deformação que as duas molas juntas. Só que veja bem, né? Aqui o esquema de forças ele é um pouquinho diferente. Vamos notar a haste, ó. Se eu puxo para cá com uma força F, o que a mola, né, cor-de-rosa vai fazer? Ela vai puxar aqui com uma força F1. Tudo bem? E aqui na parte de baixo, ela vai puxar para cá com uma força F2. E se isso está em equilíbrio, é porque a força resultante tem que dar zero. E se a força resultante dá zero, a relação entre as forças é essa daqui, ó. O F vai ser igual ao F1 mais o F2. E a consequência para essa equação, junto com a de cima, é que se a gente fizer aquele isolar, né, falar assim, ó, o x é igual ao F sobre K, né, fizer assim, ó, o x1, na verdade aqui é assim, ó, vale a pena a gente já substituir, na verdade, né? Por que vale a pena a gente já substituir? Porque eu tenho uma relação de forças aqui embaixo, ó. Se a gente fizer assim, ó, mais rápido, tá? Se no lugar da F eu colocar um Kx, esse K é o K equivalente, isso daqui vai ficar igual a um K1 x1 mais um K2 x2. Bom, deixa eu sair um pouquinho aqui da frente. Isso. Tudo bem? E aí, né, como a gente sabe que todas as deformações são iguais,
eu posso mandar embora esse x com esse x com esse x. E ficaria com uma expressão de cálculo para o K equivalente, que seria o quê? O K equivalente, da mola que equivale às outras duas, ele é igual ao K1 mais o K2. Então, olha lá, a associação em série de molas está aqui em cima, né? A associação em paralelo de molas está aqui. Se você olhou direitinho, né? A associação em paralelo de molas, ela lembra a associação de resistores em série, né? Tudo bem? Olha, confesso que essas demonstrações e esse jeito de expor a matéria aqui, ele, né, não está muito incidente nos vestibulares atuais. Mas a gente pode tirar proveito disso. Vamos ver se a gente vai ter aí alguns exercícios pela frente que usam essas propriedades. Espero que você tenha gostado desse assunto. Essa aula de teoria não acabou ainda, mas eu vou ter que apagar a lousa. Falei que era só o tempo de apagar a lousa? Então, na verdade, o que eu tenho para dizer agora nesse finalzinho de aula é bem simples, bem tranquilo. Trata-se de um aumento de vocabulário, tá? Na parte de dinâmica, principalmente no que diz respeito a equilíbrio. Vamos lá? É só mesmo uma coisa bem simples, tá? Equilíbrio nós temos de 3 tipos na física, tá? Nós temos um equilíbrio que é chamado de equilíbrio instável, um equilíbrio chamado de indiferente e um equilíbrio chamado de instável. Vamos entender essas 3 situações, você vai saber do que é que nós estamos falando. Imagina você que eu pegue uma superfície como essa daqui, ó, né, e eu coloque um objeto aqui, ó, bem nessa posição. Vai ser difícil pra caramba fazer ele ficar aí, concorda? Por quê? Porque qualquer deslocamentozinho para a esquerda ou qualquer deslocamentozinho para a direita vai fazer com que essa esferinha aqui caia. Correto ou não? É esse tipo de equilíbrio, né, onde um pequeno deslocamento para qualquer direção desestabiliza o sistema, esse equilíbrio aqui é chamado de equilíbrio instável, tá? Instável. Tudo bem? Acho que bem sugestivo para a situação, não é isso? Equilíbrio instável, então, é aquele tipo de equilíbrio que acontece, o corpo fica ali parado, em repouso, mas qualquer, né, deslocamento para qualquer direção desestabiliza, né, e o sistema, né, cai e não retorna mais na posição original. Agora, a mesma situação aqui, só que diferente. Eu vou colocar o corpinho aqui, ó. O que é que vai acontecer com esse corpinho, com essa bolinha, quando colocada numa superfície dessa forma? Qualquer deslocamento que ela sofra para a esquerda ou para a direita vai fazer com que a bolinha oscile e, no final da história, ela volta para a posição que ela estava anteriormente. Esse tipo de equilíbrio a gente chama na física de equilíbrio estável. Por quê? Qual é a ideia? Qualquer deslocamento que essa bolinha sofra, ela volta para a posição de equilíbrio naturalmente. Então, isso é um equilíbrio estável. Agora, nessa superfície aqui, ó, se eu colocar a bolinha aqui, ó, nessa posição, ela vai ficar aí. Se eu deslocar a bolinha para uma outra posição, um pouquinho para a direita ou um pouquinho para a esquerda, ela vai parar sempre onde eu coloquei, né? Então, aí a posição ela não é importante para a condição de equilíbrio. Por quê? Porque aqui o equilíbrio é chamado de indiferente. Quer dizer, não faz diferença onde eu coloco essa bolinha, ela vai ficar em repouso onde eu colocar. Deu para entender as situações? Então, vamos tentar imaginar outras 3 situações, né, envolvendo esses 3 tipos de equilíbrio. Olha só aqui, ó, vou tentar desenhar, tá? Desenhar aqui no
computador para mim está sendo um martírio, mas olha só. Se eu pegar um cone, né? Desse jeito aqui, ó. Um cone. Eu seria capaz de colocá-lo em uma superfície assim, ó, apoiado desse jeito aqui, ó. Seria super difícil, concorda? Por quê? Porque qualquer deslocamentozinho fora daquela posição de equilíbrio desestabilizaria o sistema e o cone cai. Então, que tipo de equilíbrio é esse? É o tipo de equilíbrio que só acontece em um ponto e qualquer deslocamento estraga. Esse equilíbrio é o equilíbrio instável. Tudo bem? Agora, olha só. O mesmo cone, né? Se eu colocar ele nessa posição aqui, ó, né? Assim, ó. Concorda que eu vou poder movimentar ele para os lados um pouquinho, e se eu movimentar esse pouquinho, ele volta para a posição que é essa daí? Ele volta sozinho para a posição de equilíbrio? Pois bem, esse tipo de equilíbrio é o equilíbrio estável. Certinho ou não? Agora, uma outra situação seria essa daqui. Eu acho que, quem sabe, é a mais difícil de desenhar. Vamos imaginar que eu tenha uma mesa aqui, ó, né, um desenho meio 3D assim, ó, né, e coloque o nosso cone deitado nessa mesa assim. Ó. Concorda que se eu rolar ele para o lado, ele vai ficar na posição que eu deixar? E se eu rolar ele para o outro, ele vai permanecer na posição que ele está? Então, se eu coloco ele numa posição, ele fica. Eu coloco na outra, ele fica. Esse daí é o equilíbrio que a gente chama de indiferente. Espero que você tenha entendido esse aumento de vocabulário. Agora nós podemos fazer mais exercícios de física.